91,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Café com Política. Bruno Silva, cientista político, deixou seu comentário gravado hoje, já trazendo uma análise das propostas apresentadas pelos vereadores que entram em discussão na próxima semana. Muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Sandra e, claro, todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Gente, sextamos, né? Chegou aí a tão esperada sexta-feira por parte dos nossos ouvintes. A Câmara nessa semana esteve um pouco mais movimentada, como a gente falou, principalmente após a abertura ali dos trabalhos da comissão que vai fazer a análise, né, da conduta do vereador Vini Oliveira. Tivemos outros projetos, outros temas também que passaram pelo Legislativo na forma de audiências públicas importantes, como aquela relacionada, e eu já comentei sobre isso bastante nessa semana, a lei, né, de parcelamento e uso do solo urbano em Campinas. Mas tem alguns assuntos interessantes que vão movimentar já nesse final de semana agora e começo da próxima semana a política de Campinas e principalmente os temas que vão circular ali pelo Poder Legislativo, né? Um deles diz respeito ao projeto de lei protocolado pelo vereador Luiz Cirilo, que visa regular o prazo para a retirada de produtos sem assistências técnicas, né? O ouvinte do outro lado sabe bem como é que é, né? Às vezes tem uma televisão que quebrou, um celular, um aparelho eletrônico, algo nesse sentido. Você vai lá, deixa na autorizada, deixa numa pessoa que faz o serviço técnico, que vai fazer a análise, a pessoa observa, vê o produto, passa para você um orçamento, e aí às vezes parece que esse produto demora demais para ele poder ser entregue de volta para você, né? E aí o vereador tem argumentado que o objetivo da proposta é justamente tentar resolver esse tipo de problema que é enfrentado, né, por muitas pessoas, né? Clientes deixam ali esses equipamentos, né? Não voltam por vezes para buscá-los, né? E com isso as oficinas e as lojas ficam cheias de equipamentos, por vezes até abandonados, né? Então veja que interessante. O vereador está articulando essa ideia, mas não do ponto de vista necessariamente do cliente, né? Mas sim do ponto de vista do lojista, né? Em relação a não ter ali o produto que acaba sendo depois buscado aí por parte das pessoas, né? De acordo com o vereador, essa é uma medida simples, mas muito importante para proteger o pequeno comerciante e também dar um destino correto aos equipamentos como um todo, né? Mas criaria essa espécie de obrigatoriedade. Tenho lá minhas dúvidas se isso seria de fato constitucional, né? Tenho lá minhas dúvidas em relação a esse ponto. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, aí pensando do ponto de vista do consumidor, ele estabelece aí um prazo, né, que é um prazo de 30 dias para os conceitos de produtos não duráveis, né, e de 90 dias para um bem durável, mas essa questão envolvendo principalmente, né, os comerciantes é algo mais interessante como um todo, né? Vamos ver como é que o projeto avança, né, mas não sei se necessariamente por via de projeto de lei seria a melhor medida, né? Outro projeto que vai movimentar as discussões também é o projeto do Felipe Marques, né, do vereador Marques, que propõe uma isenção da taxa de remoção de lixo para os templos religiosos, né? Isso incluiria ali todas as edificações destinadas a atividades religiosas, incluindo igrejas, mesquitas, sinagogas, templos budistas e outros locais de culto, né? Então, essa a proposta ela prevê, portanto, a isenção seja concedida a esses imóveis, sejam eles próprios ou alugados, né? E também a denominação será responsável por comunicar, portanto, a administração pública quando houver uma revogação de contrato dessas localidades, até para poder informar as empresas ali que são responsáveis diretamente pelo controle, né? Ou seja, todos os órgãos responsáveis pelo controle da cobrança aí das taxas como um todo, né? Qual que é o desafio aqui também nesse projeto? Na minha avaliação, ele também pode dar margem para uma dimensão maior de inconstitucionalidade, né? A despeito da discussão envolvendo se esse benefício deve também ser dado às igrejas ou não, que aí é um problema político anterior que a Câmara vai ter que, de alguma forma, se posicionar, né? Eu até pesquisei aqui e observei que em 2022, por exemplo, né, a cidade de Itu havia proposto um projeto de lei dispensando templos religiosos de obtenção de alvará de localização, de funcionamento e de taxas devidas para essa finalidade como um todo. O que me chamou a atenção foi justamente essa questão das taxas, né? Por quê? Porque diferente de um
diferente ali de você ter um imposto específico, a taxa está sempre vinculada à oferta de um serviço em específico. Então, existe a taxa como correspondente a um serviço específico que está sendo prestado. E aí eu fico na discussão do porquê exatamente os templos religiosos, e por que não estabelecimentos comerciais, e por que não outras entidades, etc, etc. Né? Lembrando que no caso aí, os templos religiosos eles já têm isenções de imposto garantido pelo nível nacional. Né? Outro tópico importante também que vai movimentar ainda em termos de projeto de lei é um projeto do vereador Paulo Haddad que proíbe medicamentos anticoncepcionais para cadelas e gatas em Campinas. Né? A perspectiva do vereador é que a lei possa proibir a comercialização e a administração dos medicamentos que são popularmente conhecidos como anti-sil, inibidores, portanto, né, do estro, né, conhecidos como os anticoncepcionais, em fêmeas dessas espécies, tanto caninas e felinas, em Campinas como um todo. Né? O projeto, portanto, proíbe esse uso indiscriminado dos medicamentos. Né? De acordo com o vereador, ainda é comum que esses medicamentos, por conta do baixo custo e da facilidade de acesso, né, especialmente através de pet shops e farmácias veterinárias, seja comercializado e os efeitos colaterais podem ser bem graves. Né? E esse é um outro tema também que a Câmara vai ter que se debruçar em relação a ele, ainda mais envolvendo aí os direitos dos animais, a pauta do bem-estar, que vem sendo cada vez mais forte dentro do Poder Legislativo, que encontra eco e ressonância aí do ponto de vista representativo. Vamos ver. Nesse caso aí, vamos ver como que os vereadores vão também discutir o projeto. A minha questão, vamos dizer assim, indagação vai sempre nesse sentido, né? Mais do que propor as medidas, será que são medidas que depois, mesmo sendo propostas, podem ser aprovadas? Ou seja, estão, né, numa dimensão legal? Pode até estar, mas e depois, do ponto de vista da execução e da fiscalização delas? Será que essa fiscalização ela tem condições de se realizar? Isso vai trazer novas responsabilidades para os órgãos da administração pública? Vai envolver algum tipo de custo? Porque se envolver, a gente já sabe como essa história termina lá na frente. Né? É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço para você, Felipe. Um grande abraço, Sandra. Um abraço para o nosso querido ouvinte. Boa sexta-feira e excelente final de semana. Até. Muito obrigado, Bruno Silva. Bom fim de semana a todos, né? E a gente traz ainda informação relacionada também à política da entrega na Estância Turística de Socorro das obras de infraestrutura